o governador está em Brasília para falar com o presidente da República sobre a questão da Zona Franca de Manaus, a defesa da Zona Franca de Manaus, não é isso? Bom, essa agenda foi articulada, nós adiantamos aqui na coluna de política da Band News Difusora, de que o governador viajaria ontem para Brasília para tentar esse encontro com o presidente e levar ao presidente outros dados, outras informações a respeito do grau de agressividade que teve o decreto 10.979, de 25 de fevereiro, quando diminuiu linearmente o IPI para todo o país e tirou as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. Ele levará esse pleito ao presidente nesta reunião. Eu apurei aqui, a reunião vai ser às 16 horas de Brasília, portanto, 17 horas aqui de Manaus. Estarão presentes nesta reunião, além do governador Wilson Lima, o coronel Menezes, pré-candidato ao Senado e amigo pessoal do presidente da República. Também estará presente o Antônio Silva, da FIEAM, e o Alfredo Nascimento, presidente estadual do PL. São essas informações que eu consegui apurar. Eles vão estar amparados, digamos assim, por informações que serão colocadas, a depender da necessidade dos argumentos, por um técnico da Secretaria de Fazenda, um técnico do governo, especialista nessa condição tributária, na diversidade, na complexidade do assunto que é da Zona Franca de Manaus, que, infelizmente, até este momento, a gente não consegue perceber, eu até de forma surpresa percebo no meio político, no meio empresarial, no meio da comunicação, muita desinformação, muito engano, muita lorota, como dizia minha avó, em relação a esse assunto. Fico surpresa, porque é um assunto dos mais importantes. Você não precisa ser um profundo conhecedor de tributação, de questões econômicas, mas o mínimo você tem que saber sobre esse modelo que ele não tem 1 ano, ele não tem 2 anos, ele completou este ano 55 anos e ele é o que move a economia desse estado. A gente vai esperar para entender o que significa a Zona Franca de Manaus e como ela funciona, como ela movimenta a economia quando a terra estiver arrasada. Acho que é uma obrigação de todas as pessoas que atuam em determinados pontos, seja no político, na comunicação social, jornalistas e também na área empresarial, compreenderem um pouquinho, ao menos, né, para dividir essa informação aí para o senso comum. Eu até percebo, Rafael, que o senso comum já compreendeu o efeito disso e muitas pessoas, inclusive no distrito industrial, estão temendo que isso não volte atrás, que não seja revertido, porque elas, lá dentro do distrito, percebem o efeito de todas essas medidas ao longo dos anos, quando elas atingem as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. De dentro, elas percebem essa movimentação e afeta mais diretamente elas. Claro, elas conseguem e têm dúvidas e mandam mensagens para saber a real condição dessa questão. Bom, de toda sorte, esse grupo de políticos estará hoje com o presidente, tentando levar ele a este pleito. O que eu percebo, no geral, é uma expectativa que possa reverter de alguma maneira, não uma suspensão total deste decreto, mas que um novo decreto possa colocar a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, como uma exceção a toda essa questão e manter alguma vantagem, manter a vantagem necessária para que esse modelo continue a existir neste momento.